A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui tendo esse privilégio de poder transmitir a vocês mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, e dessa feita estaremos meditando alguns minutos na nossa lição de número 12, que será ministrada no próximo domingo, dia 22 de setembro, e o assunto dessa nossa lição trata da mordomia, do cuidado com a terra. Parece uma redundância falarmos desse assunto, haja vista toda a sociedade, a imprensa, as autoridades mundiais, as ONGs, enfim, as pessoas que se preocupam com a qualidade de vida na Terra, parece que já estão tratando desse assunto há tanto tempo, né? E parece que somente agora a gente vem falar sobre esse assunto no nosso meio evangélico. Mas vem bem a calhar no momento em que estamos passando por uma dificuldade muito grande, né? Em termos de incêndio na região da floresta amazônica, em termos de garimpos ilegais no meio da floresta, uma destruição sem precedentes que toma conta das nossas florestas, e isso preocupa não somente o Brasil, mas toda a nossa humanidade, né? Toda a humanidade vem sendo, de uma forma ou outra, agredida com esse tratamento que tem sido dado ao nosso meio ambiente, ao nosso cuidado com a terra. Muito bem, a nossa lição de número 12, como eu já falei, eu gostaria que você também compartilhasse esse vídeo, desse um like aí nessa nossa apresentação, divulguem, passe para outros. Essa nossa tarefa de estarmos aqui meditando sobre esses assuntos, ela só terá mais validade ainda quando você começar a compartilhar com seus amigos, nos seus grupos de família, seus grupos profissionais, que assim nós estenderemos estas orientações, não ficariam restritas somente a nós, mas estenderíamos a outras pessoas também que com certeza se beneficiarão e bastante com essa exposição da palavra de Deus através desse trabalho nosso. Muito bem, o nosso texto básico, nosso texto áureo, nosso texto principal escolhido para esta lição está registrado na Bíblia Sagrada, no Salmo de número 115, o versículo de número 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Uma verdade prática para nós colocarmos em ação: o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Muito bem, a leitura bíblica destinada para o desenvolvimento desse tema dentro da nossa lição se encontra registrado no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, no capítulo 1, do versículos 26 até o 30. E nós então temos dentro desta nossa lição alguns objetivos a alcançarmos. Temos aqui dentro da nossa lição alguns tópicos que estaremos passando aos irmãos. É bem verdade que os tópicos aqui apresentados não são completos, nós não temos a condição de passar tudo para vocês, que o tempo não permitiria, até porque também se tornaria um vídeo cansativo para você ver. Mas, de certa forma, nós chamamos a sua atenção para esses tópicos e convidamos você também a participar conosco da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Pindamonhangaba, na rua Cônigo Tobias, 168, Alto do Tabaú. Pois bem, nós temos alguns temas a considerar nessa lição, e o primeiro tópico nós chamaríamos de: o homem foi criado para ser mordomo de Deus. O segundo tópico: Deus concedeu a terra aos homens. O terceiro tópico: o homem e a sua relação com a terra. E, finalmente, a mordomia do meio ambiente. Nós já temos tratado desse tema mordomia desde a lição de número 1, nós estamos na lição número 12, a penúltima lição do trimestre. Nós temos tratado o tema mordomia e afirmamos que mordomia é o ato de você cuidar daquilo que está ao seu alcance, você cuidar das coisas que Deus te deu, os bens que Deus te deu, você deve cuidar dele com todo zelo, com todo carinho. Então não é diferente no caso de do cuidado com a terra, e mais
abrangentemente, um cuidado com a natureza de uma forma geral, não somente com a nossa terra, mas também com a fauna, com a flora, enfim, com tudo aquilo que faz parte desse ecossistema em que vivemos. Dentro do primeiro tópico, o homem foi criado para ser mordomo de Deus. Deus colocou o homem para ser mordomo da terra. Lá no Jardim do Éden, quando ele plantou o Jardim do Éden, ele já deixou bem claro para o homem que ele deveria lavrar e cuidar do jardim. Nós estamos falando ainda de um tempo em que a terra era um paraíso, era considerado o Jardim do Éden, como é chamado na Bíblia. E nesse contexto de a terra ser um paraíso, não haveria necessidade de o homem se preocupar com algumas coisas, como por exemplo, com o trabalho suado, ou com a falta de recursos, ou com a dificuldade de produção de determinados alimentos, ou com as condições climáticas, condições de chuva, enfim, de temperatura, para que favorecesse a vida na Terra. Porque todas as condições dentro daquela época, dentro daquele contexto em que o homem foi criado, eram plenamente favoráveis ao homem. É bem verdade que existe uma discussão muito grande, principalmente no meio, não diria no meio científico sério, mas naquele meio científico que gosta de conturbar as definições, né? Em que os axiomas são deixados de lado muitas vezes e são pautadas por tautologias que levam a repetir coisas que ouviram no passado, simplesmente usando palavras e formas e gramáticas diferentes. Isso não é o nosso objetivo aqui, ficar traçando detalhes filosóficos a respeito de dados científicos. Mas existe uma tendência, uma corrente de pensamentos que procura fazer desacreditar tudo que existe e que foi Deus que fez, fala em evolução, fala em Big Bang, fala em tanta coisa que não é o objetivo primordial da lição, mas que faz parte desse contexto que nós estamos discutindo e exibindo aqui nesta manhã, né? Muito bem, então o homem foi criado para ser mordomo da terra, ou seja, cuidar daquela terra que Deus lhe fez. E você, então nós passaremos para o segundo subtópico, que seria a terra habitável, e dentro desse subtópico, a terra habitável, existem outros axiomas também que são determinantes para que nós consigamos entender como que a terra é habitável. Outras pessoas ainda acham que a Terra não é o único planeta no universo todo habitável, enfim, todas essas discussões, né, que nós presenciamos no nosso dia a dia de pessoas que dizem-se cultas, mas na realidade são pessoas influenciadas por mentes que simplesmente querem fazer desacreditar de Deus. A Terra habitável, nós temos que é o único planeta que nós temos habitável no nosso universo. Há poucos dias atrás, a imprensa mundial notificou uma descoberta maravilhosa da NASA, que havia descoberto um planeta novo, e nesse planeta novo poderia haver vida em virtude dessa nova descoberta, o planeta ter condições semelhantes à da Terra, mas depois descobre, né, que esse planeta, por exemplo, é um planeta chamado K2-18b, alguma coisa assim, que a NASA divulgou recentemente. Ele está nada mais nada menos que primeiramente fora do nosso sistema solar, fora da nossa galáxia, da Via Láctea. Está aproximadamente 110 mil anos-luz da Terra. Ou seja, é uma coisa tão difícil de se aceitar que nós não temos como levar pelo lado científico que algo possível de habitação seria um planeta diferente da Terra. Deus fez a Terra de uma maneira tão maravilhosa e tão específica, tão especial, que ele fez simplesmente para colocar nesse lugar o homem que nós estamos aqui. E se fosse o nosso universo diferente do que com certeza nós não existiríamos, porque as condições que temos é algo bastante significativo para proporcionar a nossa vida aqui na Terra. O próprio profeta Isaías, ele afirma, né, no seu livro, no capítulo 45, verso 18, que o Senhor Deus tem criado
os céus e formou a terra, e ele a fez e estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então, o vaticínio do profeta, ele estava tratando de um outro assunto, mas dentre as suas falas instruídas e inspiradas pelo Espírito de Deus, ele deixou estampada uma verdade que, embora alguns discutam, a ciência tem procurado reverter a situação, mas até agora, até o momento, ela não tem conseguido encontrar um outro lugar que tenha as mesmas condições e a mesma vida que tem no nosso querido planeta Terra, né? Muito bem, se nós temos essa terra e nós somos mordomos dessa terra que Deus nos deu, nós temos algumas responsabilidades para com essa terra, né? Então a terra primeiramente não pertence a nós. Nós estamos aqui, ela nos é emprestada para o nosso usufruto, vamos assim dizer. Mas a terra pertence ao Senhor, foi Ele que construiu. Quando você constrói uma casa e não a vende ou não passa os seus direitos de propriedade, por mais que outra pessoa habite na casa como inquilina, a casa continuará sendo sempre sua. Portanto, a terra pertence ao Senhor. Salmo 24:1, Ele mesmo afirma que tudo é do Senhor. Tudo foi Ele que criou e para Ele. E nós também estamos inseridos nessa criação para a glória do nome dEle. Por que tratarmos desse assunto de cuidarmos da terra? Alguém irá me dizer que talvez alguns anos atrás esse problema não era muito sensível. Não era fácil de perceber que o ser humano estava destruindo o nosso planeta, né? Esse planeta em que vivemos, que Deus, com todo carinho, preparou para que nós pudéssemos habitar nele com segurança e tivesse condições de vida, condições vitais para que nós pudéssemos exercer as nossas atividades humanas aqui nesse local. Muito bem. Por quê? Porque quando analisamos as estatísticas da história da humanidade em termos populacionais, nós vamos encontrar, por exemplo, que a primeira vez que esse planeta comportou a quantia de 1 bilhão de pessoas em sua superfície, morando em sua superfície, foi no ano 1804. Considerando que pela história que nós temos bíblica, eu não vou levar para o lado científico, porque existe uma discrepância muito grande em termos de números, e os números não são tão importantes. O que nós queremos apresentar para você é uma ideia de por que você precisa cuidar da Terra. Mas os 7, 8 mil anos de existência do ser humano sobre a face da Terra, somente depois de quase 5 ou 6 mil anos, ou talvez até um pouco mais, no ano de 1804, segundo os registros históricos, a Terra conseguiu comportar em sua superfície a quantidade de 1 bilhão de pessoas. Mas, passado tanto tempo para atingir 1 bilhão, é surpreendente nós observarmos, e até assustador nós observarmos, que apenas 123 anos depois de 1804, ou seja, no ano de 1927, a Terra já tinha 2 bilhões de pessoas habitando em sua superfície. E para que não ficasse ainda, para nós assustarmos um pouquinho mais, 33 anos apenas após 1927, ou seja, em 1960, a Terra atingiria 3 bilhões de pessoas. E se nós considerarmos que em abril de 2019 foi divulgada uma última estatística a respeito desse assunto, nós vamos ver que de 1960 para 2019, nós temos, 59 anos depois, uma população estimada na superfície da Terra de 7,7 bilhões de pessoas. Então, o crescimento da população na Terra, ele é exponencial. E isso é facilmente explicável, basta ver a taxa de natalidade. Embora tenha caído nos últimos anos, tenha diminuído a níveis até preocupantes às vezes, mas a quantidade de pessoas que habitam no planeta Terra é muito maior hoje do que foi antigamente.
Nós não precisamos recorrer à ciência muito profunda, nós não precisamos ser um teólogo ou um filósofo muito renomado para observarmos essas coisas simples que ocorrem no nosso dia a dia. Basta olhar há 40 anos atrás os rios da nossa região, aqui na nossa região do Vale do Paraíba, o Rio Paraíba, por exemplo, era fácil de se encontrar pessoas ali pescando, crianças brincando, se banhando, donas de casa lavando roupa na beira de um rio. Você vai me dizer, mas porque não tinha os recursos. Não é que não tinha os recursos, além de não ter recursos, a água do rio era limpa, não tinha tanta poluição. Você olhava para o rio era todo limpinho, a água você enxergava os peixes dentro dela. Hoje, quando você passa nos nossos rios, embora com todo o esforço empreendido pelas autoridades, pelas organizações até internacionais de preservação, a gente tenta fazer um plano de recuperação dessas nascentes, dessas fontes ou desses rios, infelizmente com recursos altíssimos e com pouquíssimos resultados. Mas por que tudo isso? Porque o homem, ele sempre fez usufruto da terra. Desde a sua criação até o seu atingir 1 bilhão em 1804, ele sempre fez o uso como nós fazemos da terra, sem se preocupar muito com o futuro. Apenas a terra não sentia tanto porque a quantidade de pessoas ainda era menor. Mas como essa população veio crescendo e aumentando de forma estrondosa, como nós acabamos de falar, 7,7 bilhões de habitantes no planeta Terra atualmente, no dia de hoje, há de se ter uma noção de que os resíduos, de que as atividades industriais, as atividades corriqueiras do homem sempre deixam alguma coisa para que a natureza se encarregue de desfazer dela, né? Nós sempre deixamos algum lixo nessa natureza, nessa nossa terra, e nós esperamos que a natureza tome conta dela sozinho. E nem sempre é assim, porque, como nós sabemos, grande parte do que se é descartado hoje em dia são produtos industrializados, muito mais ainda à base de derivados do petróleo, ou mesmo de plástico, e tudo isso faz com que permaneça esses resíduos por mais tempo em decomposição sobre a superfície da Terra. E isso é preocupante. Embora muitos pensam, eu não posso me preocupar com essa terra porque a minha cidade não é neste mundo, a minha cidade é fora daqui. Eu queria pedir a você que refletisse um pouquinho. Embora você tenha, assim, essa promessa de Deus, e ela vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na nossa vida, de muito em breve, assim o esperamos, que Jesus Cristo volte e nós sejamos arrebatados aos céus, nós não podemos pensar que simplesmente porque temos esta esperança, temos também a condição e a facilidade de destruir o planeta Terra. Não é dessa forma. Nós temos que cuidar daquilo que Deus deixou para que nós usufruíssemos dele, né? Tudo aquilo que Deus nos proporcionou, nós temos que cuidar bem. Nós já falamos aqui, nós temos que cuidar bem do nosso tempo, nós temos que cuidar bem da nossa saúde, do nosso corpo físico, temos que cuidar da nossa família, temos que cuidar das nossas atividades profissionais, temos que cuidar de uma série de coisas e cuidar bem, porque é notório, não precisa ser o grande pensador do universo para descobrir que quando você faz as coisas certas, a sua vida melhora. Quando você faz as suas coisas com desleixo, sem se preocupar com bons resultados, você verá que realmente a sua vida irá ser um desastre. Nada parece dar certo na vida de uma pessoa que assim age, não é verdade? Muito bem. Deus concedeu a terra aos homens. A terra é dele. Nós somos aqui inquilinos nessa terra que ele nos proporcionou para que nós passássemos nela os dias da nossa vida, né? Nós não somos imortais, portanto, nós temos que ficar atento ao período em que nós estamos aqui. Porque muitas vezes nos preocupamos com o período em que estamos, mas esquecemos que após esse período que nós ficaremos aqui, outros estarão aqui. E dentre esses outros, algum fala assim, mas não tem problema, é outro, não vai me afetar. Afeta sim, afeta porque se você mesmo não pensar que outras pessoas afetadas, você também é afetado, existe a sua família, os seus filhos, seus netos, né, seus bisnetos no futuro, que estarão vivendo nesse planeta. E qual será a condição desse planeta daqui a algum tempo em que você não estará mais aqui?
mas você contribuiu para que de alguma forma houvesse uma degradação desse nosso habitat, né? A natureza é uma dádiva da graça de Deus. Graça, como nós temos as definições mais simplórias dentro dos nossos dicionários, ela significa um bem imerecido. Ou seja, você tem a graça de Deus como aquele favor que você recebe sem merecer. Nós não mereceríamos estar aqui. Aliás, se não fosse da vontade de Deus, para que teria criado o homem, né? Deus estaria muito bem com as suas hostes celestiais, que ele já havia sido criado anteriormente ao homem, e já estaria vivendo. Deus vivendo, a gente fala de Deus vivendo, é quase que uma redundância, porque Deus é vida, não é? Então nós temos que entender que ele não teria necessidade de ter criado o homem, ele simplesmente criou e nos deu a condição de viver por sua infinita graça. Porque Ele é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 25. E Ele fica colocando ao nosso alcance, Deus coloca ao nosso alcance ainda, tudo de bom. Alguém pensa assim, as pessoas que são ímpias não deveriam ter sucesso ou não deveriam viver bem. Mas não, Deus ele coloca tudo, ele faz com que se levante o sol sobre os maus e sobre os bons. E ele também faz que a chuva desça sobre os justos e injustos. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 45, para nós meditarmos. Nós dissemos no início que o objetivo nosso aqui é trazer este assunto que é tão comentado em nossos dias para o nosso ramo, para o nosso campo teológico, ou campo bíblico, né? Mostrando que a nossa Bíblia já há muito tempo falava e tratava desse assunto, que nós temos sim que cuidar desse planeta. Nós temos um outro subtópico, no tópico 2, que é a missão de governar a Terra. Deus governa o cosmos. Se nós olharmos tudo que funciona dentro do nosso universo, que até os limites em que nós o conhecemos pela ciência e pelas informações que nos são passadas por essa mesma ciência, nós vemos que existe uma lógica de funcionamento nesse universo, né? E toda essa lógica de funcionamento, ela segue leis que são imprescindíveis para que o funcionamento correto de tudo se dê da maneira certa. Por exemplo, a rotação da Terra, se tivesse uma parada brusca na rotação da Terra, fatalmente tudo se desintegraria e deixaria de existir, não é verdade? Porque a velocidade tangencial da Terra é altíssima em virtude da sua rotação e do diâmetro, das suas dimensões. A velocidade tangencial é muito alta. Então, quando nós pensamos dessa forma, nós vemos que existe um regente. Ela não está aí por acaso. Não é por acaso que um planeta conseguiu captar para si todas as condições básicas e necessárias para que a vida houvesse na Terra. Se fosse 1 milímetro diferente, se fosse 1/100º de hora diferente, não teríamos condições de estar vivendo aqui nesse planeta. Então, nós temos a missão de governar essa Terra orientados por aquele que a construiu, por aquele que a fez, por aquele que a criou. Ninguém melhor do que aquele que cria conhece a sua criatura e a sua criação. Então nós temos sim que nos rendermos às orientações da Bíblia Sagrada, porque dentro da Bíblia, embora muito discutível por algumas pessoas, nós temos sim informações precisas e informações espetaculares para que nós saibamos viver melhor nesse planeta, que é o objetivo de todos nós, né? Eu acho que todo homem, todo ser humano procura de uma forma ou de outra ter uma vida mais saudável, uma vida mais próspera, uma vida mais estável nesse planeta. O terceiro tópico que nós temos para falar para vocês fala do homem com a sua relação e a sua relação com a terra. A terra, antes do homem,
que é o primeiro subtópico desse item, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que tinha as condições ideais. É claro que antes da criação do homem, a terra tinha uma configuração talvez diferente, pelo que nós depreendemos dos estudos bíblicos. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 2, versos 5 e 6, a Bíblia nos informa que a terra ainda não havia produzido a erva. E não tinha todas as plantas do campo ainda, porque Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, que seria uma condição primordial de que a vegetação pudesse florescer, e além disso, ainda não havia sido criado o homem para lavrar a terra. Então, a terra, nós olhamos que para ela produzir aquilo que nós consideramos como alimento para nós, ela precisa ser lavrada. Alguém vai me dizer que discorda desse ponto de vista? Haja vista pessoas que vivem em locais onde eles nunca plantaram, nunca trabalharam nele, mas só simplesmente vivem, por exemplo, no meio de uma floresta e conseguem todo o seu alimento no meio de uma floresta. É bem verdade que isso pode acontecer, mas nós também não podemos esquecer que esse estilo de vida, ele não é próprio do homem, do ser humano. Algumas tribos, até alguns descendentes de outras etnias, optam por esse tipo de vida. Mas esse tipo de vida, quando nós olhamos, ele é muito mais próprio, muito mais apropriado para os animais irracionais, que não sabem trabalhar, que não têm condições de produzir nada, e a Bíblia nos afirma que nós devemos olhar para as aves do céu e ver que o Pai as sustenta. Não trabalham, não fiam e não colhem, mas contudo o Pai Celestial dá o seu alimento diariamente sem faltar, né? Mas é um caso bastante especial. No âmbito geral, nessa população total, nós falamos de 7,7 bilhões de pessoas no planeta Terra, a grande e esmagadora maioria vive como um ser humano trabalhador, atuando e, de certa forma, agredindo o nosso meio ambiente. Então a Terra, antes do homem, ela tinha uma configuração. A Terra, depois da criação do homem, então, que é o segundo subtópico do item 3, passou a ter agora alguém cuidando dessa terra, alguém que morava nessa terra. E por consequência, começou também esse alguém que começou a morar nessa terra, despejar nessa terra resíduos daquilo que ele não queria mais usar ou que não era necessário para ele. Aí então começa a entrar dentro de um campo que já seria o homem trabalhando o meio ambiente que Deus havia graciosamente concedido para ele. Mas aconteceu um terceiro fato. A terra depois da queda. Nós entendemos pela Bíblia que o homem foi criado perfeito e houve a queda lá no Jardim do Éden. E essa queda da raça humana trouxe consequências vis para toda a raça até os dias de hoje. Tudo que nós entendemos, tudo que nós observamos, tudo que nós aprendemos e sabemos que são feitas coisas erradas, essas coisas erradas, elas só existem devido a essa queda do homem. E aí, quando houve a queda do homem, houve um vaticínio muito forte, quando Deus disse para Adão, em Gênesis capítulo 3, verso 17, que porquanto ele havia dado ouvido à voz da serpente, à voz da mulher, que havia sido enganado pela serpente, que a serpente, no caso, está simbolizando ali, está retratando o próprio diabo, que queria derrubar o homem, que era a criatura máxima da formação de Deus. Ele olhou, Deus falando para Adão, você que deu ouvido a essa voz, você que permitiu que entrasse no seu coração o orgulho, o desejo exacerbado de ser igual a mim, portanto, não comerás mais da terra sem trabalho. E pronunciou uma maldição muito forte, dizendo, maldita é a terra por causa de ti. Então nós vemos que desde o início a terra sofre a consequência de ser habitada pelo ser humano. Se nós estamos há milênios vivendo em cima sobre a superfície desse planeta e nós ainda não aprendemos que nós estamos agredindo essa terra e quando nós agredimos a terra, nós estamos prejudicando a nós mesmos, então fica bastante difícil da gente entender como pode uma mente racional pensar dessa forma, não é verdade? Nós temos que realmente aprender a cuidar um pouco melhor
desse nosso habitat natural. Nós temos ainda o quarto e último tópico, e dentro desse quarto e último tópico nós temos alguns subtópicos aqui que rapidamente estaremos passando aos irmãos. É claro que na Escola Bíblica Dominical nós teremos muito mais chance de nos aprofundarmos mais nesse assunto, né? Mas dentro da mordomia do meio ambiente, o primeiro subtópico fala da falha do homem na mordomia da terra. Quando o homem caiu, houve a queda da raça humana lá no Éden, isso trouxe consequências gravíssimas. E uma das maiores consequências que trouxe para o homem foi o orgulho e o amor às riquezas. Quando nós olhamos lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, nós vemos que o amor ao dinheiro, está registrado ali, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando nós falamos que é a raiz de todos os males, inclui-se também o mal de nós não sabermos cuidar perfeitamente da nossa natureza. Então veja bem, o amor ao dinheiro faz com que o homem olhe para o seu vizinho e veja que se ele produzir bastante comida, ele consegue vender para o seu vizinho e com isso arrecadar lucros para si. E quando isso ocorre, ele então passa a produzir mais mantimento do que aquilo que ele precisa. É o comércio, não tem nada de errado nisso, desde que seja feito com responsabilidade. Mas a ganância de muitos faz com que esse ato dele plantar mais do que necessita para vender tenha um único objetivo, não o de manter uma vida confortável, mas de haver enriquecimento. Muitas vezes extrapola os limites da racionalidade a quantidade de dinheiro, de riquezas que são acumuladas por pessoas que infelizmente não obedecem à ordem de Deus de cuidar bem da terra. Com essa atitude do homem sobre a face da terra, o segundo subtópico fala da degradação da terra. Quando nós olhamos os nossos dias, por todas as razões que já levantamos anteriormente, nós vamos perceber que existe uma destruição do nosso meio ambiente. Passamos nas florestas, passamos nas roças que antigamente nós passávamos e vemos que o limite urbano começou a se expandir para dentro do limite rural, né? E essa expansão acabou trazendo muitas consequências desastrosas para o ser humano. E considerando então todas essas nossas dissertativas anteriores, nós passaremos para o subtópico 3, que seria a restauração da terra. Há uma promessa de restauração dessa terra, né? O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos capítulo 8, verso 20 e 21, ele coloca-nos uma situação que a terra está hoje, que a situação ficou sujeita à vaidade, não por vontade da criação. A criação não possui razão. Nós, seres humanos, temos essa razão, né? A razão é própria e particular do ser humano. As demais criaturas e a criação de uma forma geral, a natureza de uma forma geral, não tem essa razão. E existe, inclusive, um ditado que diz que a natureza vai se vingar da raça humana. É claro que nós entendemos que trata-se de uma metáfora, né, para nós entendermos que a degradação da natureza vai nos prejudicar de alguma forma, mas nós não podemos levar ao cabo de que a natureza possui uma razão e ela de repente vai virar um monstro e se voltar contra nós. Isso não cabe à racionalidade nossa de pensarmos dessa forma. Mas de qualquer forma o apóstolo Paulo diz que a criação ficou sujeita à vaidade do homem. E hoje ele está dizendo que nós iremos ainda nos libertar de toda essa destruição. O nosso Senhor prometeu um dia restaurar completamente tudo. Quando o apóstolo Pedro fala que a mesma terra que nós conhecemos agora está reservada como um tesouro para o fogo eterno, para a destruição eterna, eu não posso entender dessa maneira literal como ele está colocando. Ele está colocando um processo de transformação. Essa terra será restaurada por Deus. O capítulo 35 do profeta Isaías, ele já vaticinava a respeito do reino futuro do Messias, ele coloca a terra numa situação em que
tudo vai se normalizar, vai voltar novamente ao que era anteriormente, ao que era o estado original e perfeito criado por Deus, né? Então há uma esperança de restauração, não para que nós vivamos eternamente nessa terra, não. Haverá essa restauração porque um novo céu e uma nova terra será preparado para aqueles que amam a Deus e estaremos na presença do Senhor eternamente. Nós então estamos chegando ao final de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical e queremos desejar a você que tenha absorvido bastante informações interessantes e úteis para você e para todos aqueles que estarão nos assistindo através deste canal do YouTube. Então, mais uma vez reforço, compartilhe, dê o seu like, ajude-nos a divulgar essa palavra de Deus. E o mais importante, nós queremos deixar aqui a você um convite. Todos os domingos, em todas as congregações da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Pindamonhangaba, inclusive em seu templo sede, que nós já demos o endereço anteriormente, nós temos a nossa escola bíblica dominical a partir das 9h30. Venha participar conosco. Você vai perceber que vale a pena aprendermos mais a palavra de Deus para não incorrermos em erros cotidianos tão simples que muitas vezes caímos nele. Que Deus possa abençoá-lo grandemente, em nome de Jesus. Amém.